Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas encarnadas ou desencarnadas que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, onde nós vamos falar sobre os credores, né? Quem seriam nossos credores dessa vida? Né? Nossos credores de sempre, nossos pais e nossas mães. Depois que a gente falar sobre esse assunto, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, essa noite do dia 21 de dezembro. Alguns dizem que é noite de portal, por conta da data de hoje. Se é portal ou não, vamos aproveitar essa oportunidade para trazer essa energia, essa força para a nossa vida e vamos fazer isso através desse evangelho dessa noite. Então, uma boa noite a todos vocês que estão por aqui nessa noite e vamos falar sobre o nosso exórdio. O nosso exórdio é uma passagem de Jesus em Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós, é o título do nosso exórdio. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que será que Jesus quis falar com isso? Se você prestou bem atenção, você já sabe, já tem uma noção do que o Cristo falou. Mas vamos ver o que o Emmanuel fala pra gente. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga a respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas, de nutrir os próprios verdugos, clama, desesperado, por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito
recomendou vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Olha só o que Emmanuel fala pra gente, né? Que Jesus, já há mais de 2000 anos, recomendou que cada um cuide de si, né? Cada um vele, né, por si próprio, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso, e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Então, anote muito bem o que o Emmanuel traz para a gente, essa fórmula. Retire cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e você estará preparado para a sublime transformação. Então veja que não é somente a questão de fazer evangelho, visitar centro espírita, tomar água fluidificada. É necessário outros movimentos, como a gente já vem conversando aqui há muito tempo, né? É um conjunto muito grande de atitudes, de transformações na rotina, para que a gente alcance essa sublime transformação que muitos chamam de reforma íntima. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Né? É no mundo particular, é o dia do juízo no mundo particular de cada um de nós. Então, quando a gente fala do dia do juízo final, não é uma coisa referente de uma forma global, porque mesmo que aconteça um desencarne coletivo, né, diariamente acontece um desencarne coletivo, se você parar e prestar atenção, quantas milhares e milhões de pessoas desencarnam diariamente? Quantas milhares e milhões de pessoas nascem diariamente? Então, todos os dias a Terra passa por esse sopro renovador. Todo santo dia. Alguns dias mais, outros dias menos, mas todo dia nasce e morre gente. E o dia do juízo, ele é algo muito particular. Um grupo de pessoas pode desencarnar ali ao mesmo tempo, mas o dia do juízo, né, a sentença que cada um vai receber é muito particular do mundo interior, do inferno ou do paraíso, que cada um carregava dentro de si na hora do desencarne. Por mais que tivesse todo mundo junto, é algo muito particular. É algo exclusivo do mundo, não, do mundo não é a Terra que eu estou falando, do seu mundo interior. Então, trate de cuidar muito bem do seu mundo interior, para que, quando chegar o tal do dia do juízo, você esteja com o seu mundo em paz, o seu mundo bem florido, bem perfumado, pacífico, com bons moradores, né? Que seu mundo interno esteja repleto de bons moradores. O seu mundo interno está mais para uma colônia espiritual ou está mais para um abismo do umbral? É isso que nós devemos olhar. O meu mundo interno está mais para um paraíso ou mais para um inferno? São coisas que nós precisamos modificar aqui e agora, sem que a gente precise desencarnar para que isso mude. Podemos mudar aqui e agora. Uma boa noite para vocês que chegaram por aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou um pouco com alergia, então vocês vão me ouvir fungando aqui algumas vezes e até a voz meio estranha,
mais estranha do que o normal na noite de hoje. Mas espero que vocês aproveitem bastante o evangelho dessa noite. Quero lembrar que o próximo sábado nós não teremos o nosso estudo. O estudo agora só retorna no primeiro sábado de janeiro. Nós vamos tirar esse período de descanso por conta que cai na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo. Então é um período para vocês aproveitarem bastante. O evangelho acontece naturalmente, como vocês já estão acostumados, vocês que acompanham o Ilha de Luz há mais tempo, sabem que aqui a gente só deixa de fazer evangelho quando a operadora de internet nos sabota ou acaba a luz, coisa do tipo, porque tirando essas coisas, esses imprevistos, acontece, né? O evangelho sempre acontece. Então são pouquíssimas vezes que a gente deixa de fazer o evangelho ao longo do ano por conta dessas questões técnicas que acontecem nas melhores famílias. Feito o nosso exórdio, dado o recado do estudo, vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração para a gente poder falar desse assunto que tenho certeza que vai mexer muito com vocês nessa noite. Porque, independente de você ser pai ou mãe, de você ter filho ou não, você é filho, você é filha. Então, caso você não esteja com a titularidade de ser pai ou mãe, ainda assim você carrega a titularidade de filho ou de filha, independente de seus pais serem encarnados ou não, tá bom? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E é bom para a gente refletir sobre muitas coisas. E o recado do Emmanuel, logo no começo, é muito claro. É muito claro. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus pela lição que nós teremos nessa noite de hoje. Agradecer a Jesus por todo o amparo, por todo o auxílio, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós diariamente, que tem derramado sobre cada um dos espíritos que nos acompanha, esses espíritos amigos que oram pela gente, que transmitem seu amor, são muito caridosos conosco, muito pacientes com os nossos erros, com os nossos pensamentos, com os sentimentos. Eles sabem melhor do que ninguém que é uma fase e que estão ao nosso lado exatamente para que a gente consiga passar por essa fase e consiga amadurecer emocionalmente, espiritualmente. Que nessa noite, esse evangelho no lar, a gente possa dar mais um passo em direção a essa maturidade, em direção a essa luz maior que é Deus, que governa e reina as nossas vidas. Que assim seja. Então, no nosso Evangelho no Lar dessa noite, tem como título Credores Sempre. Gravem muito bem isso. Credores Sempre. E lembre-se que esse estudo é feito do livro Rumo Certo. Então, tudo aquilo que a gente tem visto aqui no Evangelho ultimamente é para nos guiar para o rumo certo. São ajustes para a gente ir fazendo na nossa vida, para a gente poder seguir o melhor rumo, o rumo certo, o rumo reto para os planos superiores. Lembrando que cada pessoa é um mundo particular, então não tem a ver com o seu vizinho, com a sua vizinha, é algo sobre você. Vamos lá, prestem muita atenção. Credores sempre. Pais e mães, dois vínculos de amor na experiência terrestre que não se podem esquecer sem perpetrar
ingratidão. Vou repetir porque essa primeira parte já diz muita coisa sobre as experiências que nós já vivemos. Que pai e mãe, que são dois vínculos de amor na experiência terrestre, que não se podem esquecer sem perpetrar ingratidão. O que o Emmanuel quis dizer com isso? Que nós não podemos esquecer de forma alguma o nosso pai e a nossa mãe, que são dois vínculos de amor aqui na Terra, sem que a gente se torne ingratos. Se você esqueceu, se você esquece, se você abandona o seu pai, sua mãe, logo você é um ingrato. Basicamente é isso que o Emmanuel está dizendo para a gente nessa noite. Alguns podem dizer: Paulo, eu duvido, pelo pai e a mãe que eu tenho, que eles sejam vínculos de amor, porque eu nunca tive o amor deles. Eu nunca tive nada relacionado a isso. E aí eu volto a repetir. Se não fosse o seu pai, se não fosse a sua mãe, você não teria chegado nessa experiência terrestre. Vamos continuar. São eles que se esquecem para que os filhos, espíritos reencarnantes no mundo, deles façam berço e ninho, apoio e teto, que se arrancam das gratificações dos sentidos para sacrifício e abnegação, a fim de que os próprios rebentos não sofram carência de proteção, notadamente no difícil período de adaptação, aqui denominamos infância, que formam o lar e sustentam-no por base do aperfeiçoamento e do progresso, que garantem aos filhos a certidão de presença na terra, doando-lhes o nome e a localização social de que necessitam. Existem na terra os que asseguram que a comunhão afetiva entre duas criaturas é incompatível com os serviços da fraternidade e elevação, sem se recordarem de que dispõem de um corpo em favor da própria evolução, à custa de pai e mãe que se puseram a servi-los, através da comunhão afetiva cujo valor pretendem desconhecer. Que se corrijam as manifestações poligâmicas em nome do amor, é providência justa. Entretanto, condenar a ligação afetiva entre os seres que sabem honrar os compromissos que assumem e do qual se derivam todas as civilizações existentes no planeta, seria renegar a fonte da própria vida, que nos empresta a vida na Terra em nome de Deus. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores respeitáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhes erigem na condição de filhos e descendentes. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam, de vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si. Olha o que Exórdio falou, olha o que Emmanuel está falando aqui de novo. Cada alma, no campo da alma, cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas
que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés, no lançamento das leis divinas, incluiu, entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra, a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Então veja bem a mensagem, o chamamento de Emmanuel para a gente nessa noite, de que ele entende e ele deixa muito claro, é normal. Então, caso você viva isso na sua vida hoje, não acredite que é uma aberração o que acontece talvez na sua família nesse momento. O que o Emmanuel fala pra gente? É normal que pais não concordem, não se harmonizem com determinadas decisões que os filhos tomam. É normal que filhos não concordem com determinadas atitudes dos pais. Por quê? Cada pessoazinha dessa é um mundo. Veja, é um mundo de coisas por si só. Por cada um viver em mundos particulares que podem se alinhar em determinado momento para poder conviver em paz, mas ainda assim são mundos particulares, são experiências muito diferentes. Vocês podem ter convivido por 1, 2, 10 experiências juntos, mas ainda assim são seres diferentes, que em algum momento a força da atração juntou vocês para um determinado propósito e, da mesma forma que essa força une em um determinado momento, essa mesma força separa em um outro momento. Porque vai chegar um determinado período da jornada que cada milímetro que a gente vai separando, vai tomando outro caminho, na longa distância se torna algo muito distante. Muito distante. Então, aparentemente, pode parecer que todos nós estamos caminhando no mesmo sentido, na mesma direção agora. Só que uns já está indo um pouco para a esquerda, outro está indo um pouquinho para a direita, outro está seguindo em frente, mas está indo em direção para baixo, outro está indo em direção para cima. Isso fica cada vez mais claro com o passar do tempo, onde o que parecia que está indo junto, de repente, com o tempo, vai se separando de uma forma que as pessoas vão perguntar, mas como é que isso aconteceu? Onde foi que isso aconteceu? Essa separação foi feita há muito tempo, só que durante um período o caminho de vocês estava muito próximo. Então parecia que estava todo mundo junto. Só que na verdade vocês já estavam tomando direções diferentes. Necessárias para o amadurecimento, necessárias para o crescimento de cada um. Mas o que nós podemos fazer, né, em relação a isso? Emmanuel fala, acima de tudo, que nós devemos honrar, né, nosso pai, a nossa mãe. Eu sei que muitos de vocês podem ter milhões de motivos, né, para odiar o pai, odiar a mãe, não gostar de forma alguma, não é? Mas sejam gratos por aqueles que permitiram que você viesse ao mundo. Eles poderiam ter feito de tudo, principalmente a mãe, poderia ter feito de tudo para que você não tivesse a possibilidade de vir.
por mais que vocês tenham tido um acordo inicial no plano espiritual, porque sempre há essa conversa no plano espiritual para poder aceitar ou não aquele filho, sempre há uma conversa no plano espiritual e pode ser que depois a mãe desista ou o filho desista desse acordo, de acordo com as coisas, a movimentação aqui na Terra, ele pode desistir simplesmente. E a mãe também pode, de repente, por decisões que ela toma, às vezes em decisões, né, decisões muito imprudentes, pode fazer que provoque, de alguma forma, o aborto. Só que, se você chegou aqui na Terra, tudo isso foi superado. O acordo foi cumprido, mesmo que depois você tenha sido criado por outras pessoas, não é? Mesmo que você tenha sido criado por outras pessoas. Ainda assim, ela cumpriu com o acordo dela, que foi colocar você no mundo. Te dar uma oportunidade de, quem sabe, perdoá-la de outras vidas. Quem sabe tudo isso que você está passando seja exatamente a sua prova nessa experiência atual de que estava tudo planejado para que isso acontecesse dessa forma, para que você aprendesse a honrar esse gesto da sua mãe, do seu pai, que você pudesse honrar eles e pudesse dar a volta por cima, construir um sentimento melhor em relação a eles, nesse ponto. Então, o que nós falamos ontem no Evangelho? De que nossos desafios, nossas provas são as nossas bênçãos. Que prova maior do que essa, do que ser pai, ser mãe, ser filho? É uma prova maravilhosa, não é? Que todos nós passaremos. Alguns podem não chegar a ser pai ou mãe, mas uma coisa é certa: todos somos filhos. Faz sentido para você? Você pode não chegar a ser pai e mãe, mas filho já é. Filho você é. E por ser filho, é que Emmanuel fala pra gente: olha, você já agradeceu? Você já agradeceu aquele pai, aquela mãe, aqueles espíritos que estão passando na tua jornada, estão de passagem na tua experiência, assim como você está de passagem na experiência deles. E aí volto a lembrar algo que a gente aprende só com o tempo e com o estudo. Você está, né? Eu até me corrijo agora, você está como filho. Amanhã pode não estar. Você está como pai. Amanhã pode estar como outra coisa. Você está como pai, como mãe, como avó. Tudo está. Porque é tudo passageiro. Tudo é temporário. Por isso que nós devemos entender isso e de agradecer pela oportunidade. Por mais que a oportunidade não seja tão perfeita como você desejaria. Você vê outros exemplos, você vê outras famílias e você pode até se questionar de vez em quando. Por que eu não tenho uma família tão bonita, tão amorosa, como a família de fulano? Ou quando você vê um filme, você fica com aquele desejo no coração: por que eu não tenho uma família assim? Mas olha que notícia boa, olha que notícia maravilhosa. Se seus pais não foram assim com você, você tem uma grande oportunidade de ser aquele pai, aquela mãe que você sempre desejou ter. Sempre desejou ter.
Se você queria ter um pai, uma mãe amoroso, presente, que pudesse lhe apoiar e você não teve, qual o compromisso que você pode assumir? Quando eu tiver meu filho, eu serei o pai, né? Eu serei a mãe que eu não tive. Eu serei amoroso. Eu vou apoiar os sonhos deles. Eu vou cuidar para que ninguém faça mal com eles. Então, olha que lição. Ao invés de você viver uma vida de revolta, ao invés de você viver uma vida numa vibração tão baixa, só falando mal, né, condenando seu pai e sua mãe, você agradece pela experiência, por mostrar para eles, né, mostrar para você, né, que seus pais mostraram para você qual tipo de pai, qual tipo de mãe você não quer ser. E isso é uma lição para a gente. Na nossa vida, vão surgir pessoas que nós teremos como referência. Referência daquilo que nós gostaríamos de chegar e referência daquilo que nós não gostaríamos de ser. Então, quando as pessoas cruzarem seu caminho, seja um bom namorado, uma má namorada, você fala, eu não quero ser que nem essa pessoa. Ou eu quero ser que nem essa pessoa. Ela é uma ótima referência para mim. Olha como ela é cuidadosa, olha como ela se cuida, olha como ela cuida dos outros. Isso é algo que eu quero na minha vida. Eu quero poder fazer isso pelas outras pessoas. E aí outras pessoas vão cruzar o seu caminho, ignorantes, brutas, e você pode olhar e falar, eu não quero esse tipo de pessoa no meu círculo mais próximo, porque não tem nada a ver comigo. Eu não concordo com a forma como eles tratam as outras pessoas. Logo, não é o tipo de amizade que eu quero. E você corta, para evitar problemas futuros. Então, podemos usar nossos pais como referências daquilo que nós queremos ser. Tem muitos filhos aqui que se orgulham do pai e mãe que têm. E fala, meu pai e minha mãe é uma grande referência para mim. Se eu for 1/3 do que eles foram comigo, eu já serei um pai e uma mãe maravilhosa. E outros vão dizer, meu pai e minha mãe são os piores exemplos que eu tive na minha vida. Eles são tudo aquilo que um pai e uma mãe não deveria ser. Ainda assim, você deve agradecer por você ter tido esse exemplo daquilo que você não pode ser. Quando eu tiver um filho, eu serei totalmente contrário do meu pai e da minha mãe. Serei amoroso, serei cuidadoso, não agirei da forma como meus pais agiram comigo. Então nós podemos aproveitar as oportunidades, as provas e transformar em bênção, que foi o que nós falamos ontem no Evangelho. Você pode usar aquilo como uma fonte para o seu sucesso, para o seu crescimento, ou você pode usar aquilo como um caminho para você se afundar cada vez mais no buraco. A oportunidade é a mesma. Se você vai usar como revolta ou como transformação, depende exclusivamente de você. Vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas que você colocou na sua lista e procure lembrar dos momentos felizes que vocês viveram juntos. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Feche seus olhos
eleve seus pensamentos e, ao ouvir o sino, daremos início. Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixe aí próximo de você ao alcance das suas mãos e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, que é a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muita luz e muito amor. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje. Espero que o assunto tenha mexido com você de uma forma positiva, para que você reveja qual o sentimento que governa a sua relação com seu pai e com sua mãe, sejam eles encarnados ou desencarnados. Busque trazer isso para uma experiência positiva. Não fique preso, né, nessas correntes de ódio, de ingratidão, de insatisfação, de tantas coisas ruins que podem ter acontecido ou coisas que não aconteceram durante o seu período com eles. Vamos buscar pegar tudo isso como exemplo para transformar em algo melhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos comentários aqui e a gente se vê amanhã no nosso café. Uma boa noite, fique com Deus e até amanhã.